Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Epicteto. Meus caros, hoje vamos abordar um tema essencial para a nossa vida moderna, uma arte quase perdida em meio ao caos e à correria do dia a dia, a arte de não dar a mínima e ficar de boa. O estoicismo é uma filosofia que tem muito a nos ensinar sobre como lidar com os desafios cotidianos, sem deixar que eles nos afetem profundamente. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por notícias negativas, expectativas sociais e pressões pessoais, aprender a manter a calma e a serenidade é uma habilidade valiosa e transformadora. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade e a paz interior não vêm das circunstâncias externas, mas da nossa própria mente e atitudes. Eles nos ensinam que a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa reação aos eventos externos. Imagine a sua vida como um grande palco, onde os acontecimentos são os atores, mas você é o diretor. Você decide como cada cena será interpretada e que importância dará a cada evento. Isso significa que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a essas situações. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto nos lembra que devemos focar no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que está além do nosso alcance. Isso nos liberta de muitas preocupações desnecessárias e nos permite investir nossa energia de forma mais produtiva. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então desapegue-se dessa preocupação. Se sim, então faça o que estiver ao seu alcance para melhorar a situação. Outro aspecto fundamental é a aceitação do destino. Os estoicos acreditavam no conceito de amor fati, que significa amar o próprio destino. Isso não significa resignação passiva, mas sim uma aceitação ativa e amorosa dos eventos que ocorrem. Quando aceitamos os acontecimentos como parte da nossa jornada, paramos de lutar contra a realidade e encontramos uma paz profunda. A resistência gera sofrimento, enquanto a aceitação nos liberta. Vamos falar também sobre a importância da resiliência emocional. Ser resiliente não significa ser indiferente, mas sim ser capaz de se recuperar rapidamente das adversidades. Os estoicos treinavam sua mente para enfrentar os desafios com coragem e tranquilidade. Meditar sobre as dificuldades que podem surgir, visualizando-se superando-as, é uma prática que nos fortalece e nos prepara para lidar com o inesperado. Lembre-se, a vida é feita de altos e baixos, e a maneira como navegamos por essas marés determina nossa paz de espírito. O humor é uma ferramenta poderosa para manter a serenidade. Sim, os estoicos também sabiam rir das adversidades. Marco Aurélio, o imperador filósofo, frequentemente lembrava a si mesmo que muitas das coisas que nos perturbam são insignificantes no grande esquema do universo. Então, quando se deparar com um problema, pergunte a si mesmo: isso realmente importa tanto? Às vezes, um pouco de perspectiva é tudo o que precisamos para transformar uma montanha em um grão de areia. Vamos explorar mais a fundo essa ideia. O humor, além de ser uma fonte de alegria, pode ser um verdadeiro antídoto contra o estresse e a ansiedade. Quando conseguimos rir das situações que nos afligem, damos um passo atrás e vemos as coisas com mais clareza e leveza. É como se, por um momento, nos afastássemos das nossas preocupações e víssemos o quadro completo, percebendo que muitos dos nossos problemas são, na verdade, temporários e insignificantes. Marco Aurélio, em seus escritos, constantemente lembrava a si mesmo e aos outros que a vida é curta e que gastar tempo e energia com preocupações pequenas é um desperdício. Ele dizia que devemos manter a nossa mente calma e serena, mesmo diante das adversidades. O humor nos ajuda a fazer isso, pois nos permite ver o lado cômico das situações, diminuindo a carga emocional que colocamos nelas. Por exemplo, imagine que você está preso no trânsito, irritado e ansioso para chegar ao seu destino. Nesse momento, você pode escolher se estressar e ficar irritado,
Ou pode lembrar-se de que, no grande esquema do universo, esse atraso é insignificante. Pode até rir da situação, imaginando que é um personagem de um filme de comédia preso em um engarrafamento caótico. Esse simples ato de rir de si mesmo e da situação pode transformar completamente o seu estado emocional, reduzindo o estresse e a ansiedade. Os estoicos acreditavam que as coisas que nos perturbam geralmente têm uma importância inflada em nossa mente. Ao usar o humor, conseguimos desinflar essas preocupações, percebendo que muitas vezes estamos criando tempestades em copos d'água. O riso nos proporciona uma pausa, um momento de alívio que nos permite ver as coisas com mais objetividade. E, frequentemente, depois de rir de uma situação, percebemos que ela não é tão grave quanto parecia inicialmente. Além disso, o humor tem o poder de nos conectar com os outros. Quando rimos juntos de uma situação difícil, criamos um vínculo de cumplicidade e apoio mútuo. Isso nos faz sentir menos sozinhos em nossos desafios e nos dá força para enfrentá-los com mais leveza. Marco Aurélio entendia a importância das relações humanas e do apoio mútuo, e o humor é uma excelente ferramenta para fortalecer esses laços. Portanto, meus amigos, lembrem-se de usar o humor como um aliado na sua jornada estoica. Quando enfrentarem um problema, tentem vê-lo de uma perspectiva mais leve e cômica. Perguntem a si mesmos: isso realmente importa tanto? Muitas vezes, ao fazer essa pergunta, vocês perceberão que o problema não é tão grande quanto parece. Riam das adversidades, riam de si mesmos e permitam que o humor traga mais serenidade e alegria para suas vidas. Afinal, a vida é curta demais para ser vivida com um semblante carregado e preocupado. Encontre o humor nas pequenas coisas e descubra o poder transformador que ele pode ter na sua paz interior. E que tal exercitar a gratidão? Os estoicos praticavam a gratidão como um antídoto para o descontentamento. Ao invés de focar no que falta, eles se concentravam em apreciar o que tinham. Faça uma lista mental ou escrita das coisas pelas quais você é grato. Este simples ato pode mudar seu estado mental de escassez para abundância. A gratidão não só nos torna mais felizes, mas também mais resistentes às adversidades. Devemos também considerar a prática do desapego. Não é fácil, mas é libertador. Desapegar-se das expectativas, das posses materiais, das opiniões alheias. Quando não estamos apegados, não somos facilmente abalados. Os estoicos ensinavam a valorizar mais o caráter e a virtude do que os bens materiais ou a aprovação social. Isso nos fortalece internamente e nos protege das turbulências externas. Vamos aprofundar essa ideia. O desapego é uma das práticas mais transformadoras do estoicismo. Ele nos ensina a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo em nossas vidas. Desapegar-se das expectativas significa não se prender a um resultado específico ou a uma visão rígida de como as coisas devem ser. É entender que a vida é incerta e que muitas vezes o controle que pensamos ter é uma ilusão. Quando nos desapegamos das expectativas, nos tornamos mais flexíveis e adaptáveis, capazes de lidar com o que quer que a vida nos traga. Desapegar-se das posses materiais é outro aspecto crucial. Vivemos em uma sociedade que valoriza o consumo e a acumulação de bens. Muitas vezes, medimos nosso valor pelo que possuímos. No entanto, os estoicos nos lembram que os verdadeiros tesouros estão dentro de nós. Quando não somos escravizados pelo desejo de ter mais, encontramos liberdade e contentamento. Podemos desfrutar das coisas que temos sem nos tornar dependentes delas. Essa liberdade nos dá força para enfrentar perdas e mudanças com serenidade, sabendo que nossa essência e valor não são definidos por posses externas. Desapegar-se das opiniões alheias é igualmente libertador. Muitas vezes, moldamos nossas vidas para agradar os outros ou para corresponder às expectativas da sociedade. No entanto, a aprovação externa é volúvel e imprevisível. Os estoicos nos ensinam a buscar a aprovação de nossa própria consciência, a agir de acordo com nossos valores e princípios. Quando nossa autoestima não depende das opiniões dos outros, nos tornamos inabaláveis.
Somos guiados por nossa própria bússola interna, o que nos dá uma confiança e uma paz que não podem ser abaladas por críticas ou elogios passageiros. Os estoicos valorizavam o caráter e a virtude acima de tudo. Para eles, a verdadeira medida de uma pessoa era sua integridade, sabedoria e coragem. Ao focar no desenvolvimento dessas qualidades internas, nos tornamos mais resilientes e preparados para enfrentar as adversidades da vida. O caráter e a virtude são coisas que ninguém pode nos tirar, e são elas que nos sustentam nos momentos de dificuldade. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu extensamente sobre a importância de cultivar a virtude e de viver de acordo com os princípios estoicos, independentemente das circunstâncias externas. Desapegar-se não significa se tornar indiferente ou apático. Pelo contrário, é uma postura ativa de envolvimento com a vida de maneira mais sábia e equilibrada. Significa apreciar o que temos, sem nos tornarmos dependentes disso, aceitar o que vem sem resistir desnecessariamente, e viver de acordo com nossos valores mais profundos, sem nos perder em busca de reconhecimento ou riqueza material. O desapego nos protege das turbulências externas, pois quando não estamos apegados, não somos facilmente abalados. Imagine uma árvore com raízes profundas. Ela pode balançar com o vento, mas permanece firme. Da mesma forma, quando cultivamos o desapego, nos tornamos firmes e estáveis, capazes de enfrentar qualquer tempestade com serenidade. Então, como podemos praticar o desapego em nossa vida cotidiana? Comece observando suas reações e identificando onde você está apegado. Talvez seja a um resultado específico, a um bem material ou à opinião de alguém. Reconheça esse apego e pergunte a si mesmo: isso realmente define quem eu sou? Isso é essencial para a minha felicidade? Muitas vezes, você perceberá que a resposta é não. E com essa consciência, você pode começar a soltar essas amarras, um passo de cada vez. Vamos falar sobre a importância de viver no presente. Muitas vezes, nossas preocupações são sobre o futuro ou arrependimentos do passado. Os estoicos nos lembram de focar no agora, no momento presente. É aqui que a vida acontece. Marco Aurélio disse: perceba que a vida está no presente. Desfrutar e viver intensamente cada momento é a chave para uma vida mais plena e menos ansiosa. E o que dizer da aceitação da morte? Os estoicos encaravam a morte com naturalidade. Eles viam a morte como parte da vida, algo inevitável que não deve ser temido. Isso não significa desvalorizar a vida, mas sim valorizá-la ainda mais. A consciência da nossa finitude nos incentiva a viver de forma mais significativa e autêntica. Vamos explorar essa perspectiva com mais profundidade. A aceitação da morte é um dos conceitos mais poderosos e transformadores do estoicismo. Para os estoicos, a morte não era um fim trágico, mas uma realidade natural e inevitável, uma parte integrante do ciclo da vida. Eles nos ensinavam que, ao aceitar a morte, podemos viver de maneira mais plena e com menos medo. Quando reconhecemos que todos nós, sem exceção, compartilhamos esse destino comum, nossa visão sobre o que realmente importa na vida muda radicalmente. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, acreditavam que a meditação sobre a morte nos ajuda a valorizar cada momento da vida. Quando entendemos que nosso tempo aqui é limitado, cada dia, cada experiência, ganha um novo sentido e urgência. Em vez de nos atermos às preocupações triviais e ao estresse cotidiano, começamos a focar no que realmente importa: nossos relacionamentos, nossas paixões e nosso desenvolvimento pessoal. A morte, nesse sentido, não é uma inimiga, mas uma conselheira silenciosa que nos lembra da importância de viver com propósito e intensidade. Aceitar a morte também nos liberta de muitos medos. O medo da morte é, em muitos aspectos, o medo primordial, que muitas vezes se manifesta em outras formas de medo, o medo do fracasso, da rejeição, da perda. Quando enfrentamos e aceitamos a realidade da morte, esses outros medos perdem muito do seu poder sobre nós. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a brevidade da vida
e usava essa reflexão para reforçar sua determinação de viver de acordo com seus princípios e valores. Essa aceitação também promove um profundo senso de paz interior. Quando não tememos mais a morte, estamos livres para viver verdadeiramente. Podemos nos concentrar em ser a melhor versão de nós mesmos, sem a sombra constante da ansiedade sobre o futuro. Isso não significa que sejamos imprudentes ou indiferentes à nossa segurança e bem-estar, mas sim que entendemos que a morte é uma parte natural da vida, não um evento a ser temido incessantemente. Um exemplo clássico dessa aceitação estoica da morte é a prática da premeditatio malorum, ou a meditação sobre os males futuros. Os estoicos recomendavam que regularmente imaginássemos os piores cenários possíveis, incluindo a nossa própria morte e a morte de entes queridos. Esse exercício, longe de ser mórbido, tem o propósito de nos preparar emocionalmente para as inevitabilidades da vida, fortalecendo nossa resiliência e ajudando-nos a apreciar ainda mais as bênçãos presentes. Além disso, a aceitação da morte nos ajuda a desenvolver a gratidão. Quando sabemos que nosso tempo é finito, cada momento se torna um presente precioso. Passamos a valorizar mais as pequenas alegrias da vida, os momentos de conexão com os outros e as oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa gratidão, por sua vez, nos torna mais felizes e satisfeitos, mesmo diante das dificuldades. Devemos também considerar que a aceitação da morte não significa resignação passiva. Os estoicos nos incentivam a viver com energia e determinação, aproveitando cada oportunidade de melhorar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. A consciência da morte nos lembra de não desperdiçar nosso tempo com o que é irrelevante ou superficial, mas sim de buscar a excelência e a virtude em todas as nossas ações. Por fim, ao aceitar a morte, reconhecemos a beleza e a fragilidade da vida. Esse reconhecimento nos inspira a ser mais compassivos e empáticos com os outros, pois todos nós estamos na mesma jornada, com um destino comum. Isso nos incentiva a viver de forma mais ética e responsável, deixando um legado positivo para aqueles que virão depois de nós. Para concluir, meus amigos, a arte de não dar a mínima e ficar de boa não é sobre indiferença ou apatia, mas sobre uma postura mental e emocional que nos permite viver com mais paz e menos sofrimento. É sobre reconhecer o que está sob nosso controle, aceitar o que não está e encontrar a serenidade no meio do caos. Os ensinamentos estoicos são um guia poderoso para enfrentar os desafios da vida moderna com sabedoria e resiliência. Agora eu pergunto a você, diante de tudo que discutimos, como você pode aplicar esses princípios estoicos na sua vida cotidiana para viver com mais serenidade e menos preocupação? Reflita sobre isso e lembre-se, a verdadeira força vem de dentro. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ele tenha realmente te ajudado, nem que seja pelo menos 1%. E se você encontrou valor nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos em primeira mão assim que sair. E aqui na tela vai aparecer mais 2 incríveis vídeos, então clica e assista. Muito obrigado por ficar até aqui, um abraço, fica na paz e até a próxima.